Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. Meu é Ellen. E nós vamos continuar nossa leitura bíblica ordem cronológica. Vamos nessa? Êxodo 19, versículo 1. Os israelitas partiram de Refitim e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do Monte Sinai e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus os chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. É isso o que vocês dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. E ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e que para daqui em adiante sempre confiem em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. O Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que ele passe o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limite em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga que não suba ao monte, nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta e a pedradas ou com flecha. Isso deve ser feito tanto com a pessoa como com os animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas. E Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés o levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia de medo. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu num barulho do trovão. O Senhor desceu do alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe o limite para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também o sacerdote que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar esse monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limite em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém o sacerdote e o povo não devem passar do limite a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Eu fico imaginando que loucura, né? Você já pensou? Você tá ali no meio do monte e aí de repente sai trovão, sai nuvem e ela sai uma fumaça como se tivesse uma fornalha naquela montanha. E aí Moisés fala Deus, aí faz bom, já pensou? E aí a Bíblia fala que tremeram de medo. Então assim, deve ter sido bem impressionante, no mínimo. E aí vem os mandamentos, no Êxodo 20, os 10 mandamentos. É algo muito importante.
Diz assim: Deus falou e foi o que ele disse. Meu povo, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante dos ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo até aqueles que me odeiam, até os bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o nome de Deus sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que viveram na terra de vocês. Eu, em 6 dias, o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra alguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, seus escravos, seu gado, seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Então tá aqui, né? Os 10 mandamentos, algo muito importante. Isso aqui é a base da fé cristã, cara. Isso aqui, Jesus, depois ele vem, ele ressignifica os mandamentos. Alguns ficaram mais rígidos, outros acabaram tendo mais flexibilidade, mas esse é papo mais pra frente, a gente vai chegar lá. O povo viu os trovões, o som da trombeta, e viu os relâmpagos, a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei: não faça deuses de prata e de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoraram a mim. Faça um altar de terra para mim, em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. Nesses lugares eu me encontrarei com vocês e eu abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem a nudez de vocês vai aparecer ali. Então tá aí, né? São ordens que Deus pede, né? Todo um cuidado, porque as coisas com Deus tem que ser de maneira certa, santas, conforme a vontade dele, né? E é muito interessante a gente ver o cuidado que Deus tem com cada detalhe. Cada lei aqui tem um porquê, não é em vão, não é porque Deus quer mandar em ninguém, mas tem um porquê por detrás. No capítulo 21, versículo 1. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprou um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter que pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filha, a mulher e seus filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher e os seus filhos, o seu dono não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com o furador, então ele será o seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiro, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha.
Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos, de roupas e o mesmo direito que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Deverá ser morto todos aqueles que feriam uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas se o homem ficar com raiva e matar de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também a despesa do tratamento. Se alguém ferir a paulada o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir e de acordo com que os juízes decidirem. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a visão, o escravo terá de ser libertado, como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento desse dente. Essa lei vale também para as escravas. Aí nesse caso agora, casos de acidentes. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto à pedrada e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto à pedrada e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por essa mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto à pedrada. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar num poço e não a tampar e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará um pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem feriu o boi do outro e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido e o dinheiro será repartido entre os 2 homens e o boi morto será dividido também entre os 2. Porém, se o boi já era conhecido como o boi chifrador e o seu dono não o prender, ele dará ao homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Engraçado essa parte final. Boi chifrador. Então é assim, gente, esse vai ter alguns episódios aqui de Moisés que a gente vai acabar lendo as leis, como que, né, tá começando a existir, né, uma civilização, vamos colocar assim, para entendimento, então precisa ter algumas leis. Então, a partir de agora, de alguns capítulos, a gente só vai ler, vai dar uma pautazinha, né, sobre o assunto, mas é mais para ter conhecimento da lei daquela época, tá bom? Mas essa parte aqui é muito legal porque mostra que os detalhes também, né, de um país se formando, de um povo se formando.
Então até essas coisas pequenas. E tem alguns temas meio delicados, né? Escravidão, como tratar os escravos, mas aquilo é daquele tempo, aquele contexto, pessoal, de um povo de muitos anos atrás. Deus, ele não interferiu nas culturas. Deus, ele respeitou as culturas. Deus estava preocupado com o coração. Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas. Até o próximo. Tchau, tchau.